Olá pessoal, História com o professor Flávio e vamos falar do finalzinho da Revolução Francesa e o início da época napoleônica, tá? Vamos lá? Pois bem, nas últimas aulas vocês viram que a França estava passando por uma revolução influenciada pelo iluminismo, né? Com as ideias liberdade, igualdade, fraternidade e que o rei Luís XVI teria sido decapitado, teria ficado em seu lugar os jacobinos e na liderança dos jacobinos Robespierre. Robespierre ele teria criado um chamado período do terror. Que período seria esse? Um período que quem discordasse dele iria diretamente para a guilhotina, né? Foi um período chamado período de república também. Direitos trabalhistas foram dados no período de Robespierre, mas só que começa a haver um descontentamento, né? Robespierre, que falava tanto sobre liberdade, tanto sobre direitos humanos e tal, começa a perder as estribeiras, como a gente fala aqui no Nordeste. Vai chegar um ponto que ele leva um tiro no queixo, né? E ele é levado até a Navalha Nacional, para vocês terem uma ideia. Robespierre é morto. Os girondinos ocupam o poder, né? Finalzinho da Revolução Francesa. Criam um chamado diretório. Mas o que é que acontece? Pessoal, o diretório, que era um tipo de governo para dirigir a França daquela época, estava tendo o cuidado de que a qualquer momento poderia haver conflitos. A qualquer momento poderia haver, como é que eu posso falar para vocês? Poderia haver uma derrubada do poder. Então, os girondinos chamaram um general muito bem respeitado na época, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele teria lutado, né, contra as forças revolucionárias, aquelas que elas estavam ao lado de Luís XVI, representava a Prússia, a Rússia, a Áustria, com o intuito de acabar com o movimento francês lá, né, a Revolução Francesa. E Napoleão estaria impedindo, estaria à frente disso aí. Bom, pessoal, Napoleão, então, ele dá o golpe chamado golpe 18 Brumário. Né, em 1799 é dado esse golpe. E ele assume o governo. Brumário faz referência ao mês de Brumoso, que para nós é o mês de novembro. Né? Então ele dá esse golpe e passa a administrar a França. Tá? Eu quero que vocês tenham cuidado em alguns aspectos. Vamos ver quais aspectos. Primeiro, o governo de Napoleão ele é dividido em três partes, tá certo? O primeiro governo seria o chamado de consulado, vai de 1799 a 1804. O segundo império, de 1804 até 1814. E o terceiro é o governo de 100 dias. Durou só esse período mesmo. Vamos ver cada governo desse aí. Pois bem. Na era napoleônica de hoje, a gente vai falar sobre o governo do consulado. Gente, a França ela estava muito cheia de problemas, seja econômicos, seja no ensino, seja sociais, né? Seja político. Então, inicialmente, quando falaram assim em consulado, colocaram 3 cônsules, dos quais Napoleão Bonaparte vai se destacar. E veja, eu sempre costumo dizer que o período consulado é o período da organização, da administração, reorganizar a França. Então, para vocês terem uma ideia, na questão econômica, criaram o Banco Francês. Né? Então, financiamentos foram feitos para que fosse reerguido a economia da França. Né? A Napoleão Bonaparte, vocês têm que entender que era um governo totalmente voltado para a elite, um governo voltado para a burguesia, tá bom? Não esqueçam disso, governo voltado para a burguesia, governo voltado para a elite. Tanto é que quem são as pessoas que assumem o governo de Napoleão Bonaparte nessa época? Quem são? Bom, nós temos
nobres, nós temos burgueses, né? Temos pessoas que estariam ali com todo aquele apoio dos girondinos, né? Que teriam participado do lado do rei. E Napoleão representava essa elite mesmo, tá? Na questão da educação, Napoleão ele tem a preocupação em formar o cidadão francês. Então é incentivado a escola, o ensino público, né, para formar o cidadão. Ele conhecedor de seus direitos, de seus deveres. Pois bem, pessoal, Napoleão Bonaparte, ele tinha essa visão, né? Por quê? Se antes estava acontecendo muito tumulto, se antes a população estava correndo atrás dos seus problemas, fazendo justiça com as próprias mãos, a população teria que saber que o Estado está aí para isso, né? No período consulado também, nós destacamos a questão religiosa. Napoleão Bonaparte ele fez questão de usar a Igreja Católica como um instrumento de poder. Então, por exemplo, ele assinou uma concordata e nesse tipo de tratado a Igreja, de certa forma, se submetia às ordens de Napoleão. Tá? Para vocês terem uma ideia, todo bispo era indicado por Napoleão e esses indicados ia para a Igreja Católica, né? Ia para o Vaticano, para ele, como é que eu posso colocar para vocês? Escolher quem seria. Então, perceberam que existiria o dedo ali de Napoleão Bonaparte. Então, nesse período do início de tudo da era napoleônica, era para organizar. Vamos ver até agora o que a gente viu, tá? Antes de continuar um pouco. Nós vimos que a Revolução Francesa estava acabando e que existia a necessidade de uma pessoa de pulso firme. Porque vários acontecimentos aconteceram lá e que mostrava-se iminente a necessidade de colocar alguém no comando. Porque toda vez que ia ser colocado um tipo de governo, o governo caía. Como assim, professor? Veja só. Criaram a Assembleia dos Estados Gerais na França. E ficaria decidido que seria votado por estamento. Não deu certo. Assembleia Nacional Constituinte. Colocaram a monarquia constitucional. O rei teria seus poderes limitados. Não deu certo. Os jacobinos assumiam o poder na figura de Robespierre. É chamado período do terror. Né? A guilhotina funcionou tantas vezes em praça pública, lá na França, né? Sobre o governo de Robespierre. Não deu certo. Vieram então o governo do diretório. E antes de não dar certo, eles disseram: precisamos de uma pessoa de força aqui. Precisamos de uma pessoa que tenha uma certa facilidade em governar, né? Que seja respeitado. Pensaram em quem? Napoleão Bonaparte. Nós vimos que Napoleão Bonaparte teve 3 tipos de governo na França. Quais seriam os governos? O governo do consulado, de 1799 até 1804. Era o governo da administração, de reorganizar a França. O governo do império, né, é feito um plebiscito, nós vamos falar mais adiante. E Napoleão passa a ser um imperador. Tá? Então ele passa de 1804 até 1814 como imperador. E o governo de 100 dias, né, que ele passa só esse período aí, nós vamos ver também mais adiante. Bom, pessoal, eu estava falando do governo do consulado, né, o primeiro governo de Napoleão Bonaparte. Então ele cria, para vocês terem uma ideia, o chamado Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil, ele falava em liberdade, igualdade, né? Só que tem um detalhe. Eu tinha falado para vocês que era para a elite. Eu tinha falado para vocês que seria para aquelas pessoas de poder, onde esse golpe iria estar à frente, né? Pois bem, realmente isso aconteceu, né? O Código Civil Napoleônico, ele mostrava que era bem voltado para a elite, tanto é que é criado, pessoal, algumas leis, né, e uma dedicação, uma orientação voltada para a burguesia. Para vocês terem uma ideia, foi colocado
o casamento civil, né? Então, pela primeira vez, o casamento era só feito pela igreja. Então, pela primeira vez na França, o casamento seria aos olhos da sociedade, né? Entraria a questão de bens, de separação de bens e por aí vai. Outra coisa que eu acho muito interessante no Código Civil Napoleônico é a criação do direito à propriedade privada, né? Então, a pessoa ela tem direito a essa propriedade e o governo não poderia trabalhar, mexer nessa questão aí. Isso aí tem a ver com o que, professor? Tem a ver com o período anterior, que era o período do feudal, né? Em que o senhor feudal tomava as terras a qualquer momento que ele quisesse. E dessa vez, com Napoleão Bonaparte, a terra ficaria sobre o direito do seu proprietário. Comprou, né? Pagou por aquilo ali, é propriedade privada. Isso aí, gente, do Código Civil Napoleônico. Então vamos lá. Napoleão se organiza, deixa tudo bonitinho. Essa atitude de Napoleão Bonaparte, ela vem acompanhada de uma certa censura à população. Tá? Então, ninguém poderia criticar o que Napoleão Bonaparte iria falar ali. Como assim, professor? Existia uma censura. Então, existia uma certa visão de ditador para Napoleão Bonaparte entre os franceses. Então, enquanto na França Napoleão estava sendo visto como um ditador, lá fora ele estaria sendo visto como um continuador liberal, né, da revolução. Então, que coisa, né? Duas visões sobre o mesmo homem. Mas o que a gente não pode negar é que sim, a França estaria sendo organizada de maneira gradativa, mas estaria e estava dando certo, tá? Estava dando certo. Vai chegar um ponto que Napoleão faz um plebiscito e pergunta à população se seria interessante que fosse criado um império. Foi criado, então. A população foi consultada. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% apoiaram, né, a criação do império. Quem seria o império? O cônsul vitalício, que nada mais, nada menos, Napoleão Bonaparte. Pessoal, na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre a expansão do Império Napoleônico. Para vocês terem uma ideia, Napoleão criou o Arco do Triunfo, que até hoje existe na França. E é um arco que relembra a antiguidade clássica, mais precisamente no Império Romano. Pois é, aquele período de extensão territorial, Napoleão queria que acontecesse também na época dele, né? E realmente houve uma reorganização do exército. Napoleão ficou sendo o imperador com mais autoridade daquela época na Europa. Para vocês terem uma ideia, Napoleão ele conseguiu formar o maior exército da época, né? A maior força terrestre. E queria se destacar perante os demais. Tanto é que tinha uma nação, a Inglaterra, que se destacava muito na economia. E Napoleão dizia, peraí, eu acredito que a França teria condições de ficar à frente da Inglaterra. Que está errado que os ingleses fiquem sempre tomando essa posição, né, de, em primeiro lugar, de ser o pioneiro. Estaria na hora da França se destacar. Mas a grande questão seria, será que a França estaria preparada para desenvolver a industrialização? Será que ela tinha tanto poder econômico? Mas ela não tinha saído recentemente de uma grande revolução? Né? Pois bem, na nossa próxima aula vamos falar sobre o Império Napoleônico. Então nós vamos ficar por aqui com história com o professor Flávio. Dá uma revisada no vídeo, anota os principais pontos, tá? Tira todas as suas dúvidas, pode me perguntar. Faz pergunta pelo fórum aí, tá certo? Que na próxima aula a gente tira. Um abraço a todos vocês. Vamos estudar o maior imperador da história, gente?
da história contemporânea, vamos? Napoleão Bonaparte. O baixinho era virado. Até mais. Um abraço.